De camarote, Dorival Júnior vê o Flamengo golear o Corinthians e o técnico se apresenta nesta segunda-feira para assinar com o Timão. E mais, Vasco da Gama perde mais uma vez no Brasileirão e Carille é demitido. Por quê? Ninguém quer treinar o peixe. Tabela, classificação, resultados da rodada. Aqui comigo, Elieuro Silva, comentarista dos canais TV Esporte Pedra Branca. Chega com a gente, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Já se inscreve aí, ó. Não esquece de se inscrever, compartilhar com seus amigos para que eles possam ficar bem informados igual você. Afinal, esse é o canal do esporte, onde vocês ficam sabendo de tudo. Olha, sexta rodada do Brasileirão, resultados para vocês. Vou trazer aqui na íntegra para vocês acompanhar. Nós tivemos Internacional e Juventude. O Inter venceu por 3-1, tá certo? De virada, hein? Tivemos também Mirassol e Atlético Mineiro, 2-2. Ceará e São Paulo, 1-1. Sport Recife, 0, Fortaleza 0. Teve um gol anulado do Fortaleza que ninguém esperava por isso, tá certo? Tivemos também Botafogo e Fluminense. Botafogo vencendo por 2-0. Hoje tivemos a goleada do Flamengo em cima do Corinthians. Flamengo 4, Corinthians 0. Vitória e Grêmio empataram em 1-1, tá certo? Palmeiras perdeu em casa para o Bahia por 1-0. Deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, tá certo? Cruzeiro e Vasco da Gama. Cruzeiro 1, Vasco 0. Santos 1, Bragantino 2. Esta foi a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que tem a classificação de momento, né? O Flamengo lidera com 14 pontos, seguido de Palmeiras com 13. Terceiro, a equipe do Bragantino com 13 pontos. Quarto, o Cruzeiro, que chegou a 10 pontos, né? O Cruzeiro começou muito mal, o Brasileirão está melhorando aos poucos, tá certo? É o quarto colocado. O quinto é o Fluminense com 10 pontos. O sexto, o Inter com 9. O nono, o sétimo é o Bahia, que tem 9 pontos também. O oitavo é o Botafogo com 8. O nono é o Ceará com 8 pontos. O décimo é a equipe do São Paulo com 8 pontos. 11º, a equipe do Vasco da Gama, sem treinador agora, com 7 pontos. 12º, o Corinthians com 7. 13º, Juventude com 7. 14º, a equipe do Mirassol com 7 pontos. 15º, Fortaleza, beirando a zona de rebaixamento com 6 pontos. 16º, Vitória com 6. 17º, o Atlético Mineiro também com 6 pontos. 18º, o Grêmio na zona de rebaixamento, hein, Grêmio? Vamos acordar. O Grêmio tem 5 pontos. O Santos está na 19ª colocação com apenas 4 pontos, né? Já em 6 rodadas. E o Sport Recife tem apenas 2 pontos. Essa é a classificação do Brasileirão aqui no nosso giro da rodada. Olha, o Dorival Júnior viu o que ele vai ter pela frente hoje no Maracanã. A equipe do Flamengo goleou o Corinthians. E não só goleou, como também teve domínio total da partida. O Dorival Júnior assistiu de camarote, né? Muita gente esperava até que o Dorival Júnior fosse para campo, mas não foi, tá certo? E ele assistiu de camarote, o problema que ele vai ter pela frente. Agora sim, falando mais a fundo do Corinthians, o problema do Corinthians não é só dentro de campo. O problema do Corinthians começa nessa segunda-feira, onde vai ter questões políticas, que nós vamos falar em outro vídeo. Vai ter muitos destaques aqui sobre essa questão política do Corinthians, né, que levou 4-0 do Flamengo, mas foi um baile do Flamengo. E mais, hein? Se não fosse o Hugo Souza, nação corintiana, poderia ter sido 5 ou 6. Corinthians não ganhou uma dividida de bola, o Corinthians não fez uma triangulação, o Corinthians só deu um ataque no Flamengo, que foi o chute do Carrijo, que o Rossi fez uma grande defesa. O resto só foi Flamengo e mais Flamengo. Um domínio absurdo da equipe do Flamengo. E o Dorival, nesta segunda-feira, se apresenta ao Timão, assina para treinar a equipe e já vem Copa do Brasil e vem chumbo grosso quarta-feira contra o Grêmio Novo Horizontino. Não tem sossego. Esse é o calendário do futebol brasileiro que o Corinthians tem que acordar, porque senão o bicho vai pegar. Olha, ninguém quer treinar o Santos. Ô, rapaz, que é isso? Por que será, hein? Muita gente diz que é por causa do Neymar. Será que é? Será que realmente é por causa do Neymar que ninguém quer ir para o Santos? Eu tenho minha opinião. Além do Neymar, o Santos tem o pior elenco dos clubes grandes do futebol brasileiro. Para vocês terem uma ideia,
Das equipes paulistas, o Santos é a quarta força do Paulista hoje, tá certo? Muito ruim o time, que tem apenas o Guilherme e o Soteldo hoje que pode fazer alguma coisa. Roleiser é um bom jogador, mas não tem ajuda. O Neymar, ninguém sabe se joga ou se não joga. A equipe do Santos está numa sinuca de bico, né? Foi atrás de Dorival Júnior, não deu certo. Agora o Carille pode até dar certo, foi demitido do Vasco, quem sabe, né? Voltar para o Santos. E aí, o último foi quem? Ramon Dias. Ramon Dias também disse não para o Santos. E aí teve Castro e tudo mais, né? E a coisa realmente está muito feia na equipe do Santos. O que você acha? Será que o Santos vai cair de novo para a Série B? Na minha opinião, se não melhorar, vai cair com certeza. E para fechar o nosso bate-bola de hoje, o giro da rodada, temos que falar do Vasco da Gama, que acabou de demitir o técnico Carille. Mas será que o Carille realmente merecia ser demitido no Vasco? Outra equipe que para mim preocupa para esse campeonato brasileiro. A equipe do Vasco está de olho, segundo o Carille, né? Enquanto o Carille estava no Vasco da Gama, o Vasco estava priorizando a Sul-Americana. Agora, o Carille foi demitido após a derrota para o Cruzeiro por 1-0. Mas, na minha opinião, o problema do Vasco também não é treinador. E agora, quem o Vasco vai buscar no mercado? Tem alguns nomes bons no mercado, tem Tite, livre, né? Tite está livre, entendeu? Quem sabe o Vasco pode ir em busca do Tite, que não quis assinar com o Corinthians por problema de saúde. Há quem duvide que não foi problema de saúde, tá certo? Há quem duvide. Ou então o Vasco vai buscar um técnico fora. Ou vai arriscar também no Castro, que foi aí interessado pelo Corinthians. Como é que fica o Vasco da Gama agora sem treinador? Na minha opinião, o problema do Vasco não é treinador. O problema do Vasco vem de longe. Uma equipe já um pouco velha, uma equipe velha no Vasco, né? E para mim, o Vasco é mais um, assim como o Santos, que vai brigar para não cair nesse campeonato brasileiro, né? O Vasco da Gama, que para mim hoje é a quarta força do futebol do Rio, que tem para mim como liderança o Flamengo, primeiro, segundo o Botafogo, terceiro o Fluminense, e no ranking do futebol carioca, na minha opinião, o Vasco hoje é a quarta força deste bom futebol carioca, que já teve história, mas que ultimamente, se não fosse o Flamengo, o negócio estava feio. Apesar que o Botafogo foi campeão ano passado da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E de quebra, para vocês, de quebra não, e uma notícia extra. Segundo craque Neto, Vojvoda é o plano B do Palmeiras. Agora essa, nós vamos falar em outro plantão aqui do nosso futebol. Esse foi o giro da rodada, com comentários, classificação e tudo mais. Brasileirão, Série A, o destaque é aqui. Vem com a gente, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Esse é o canal do esporte, onde vocês ficam sabendo de tudo.